Tradução do testemunho do dia 25 de agosto de 2018. Presunção e negligência. Amados, em 25 de agosto de 2018, vi em meus sonhos como eu estava em um edifício que parecia como uma sala de hospital. Haviam muitas portas nesse corredor onde eu estava, à direita e à esquerda nesse corredor, mas em uma das portas havia uma sala de enfermagem, uma enfermaria. De lá saíam várias enfermeiras para fazer seus diferentes trabalhos, e vi como uma delas disse à outra: nós aqui fazemos um pequeno diagnóstico e às vezes não nos damos conta do trabalho que estamos fazendo, mas estamos fazendo. Naquele momento, um homem entrou e começou a dizer palavras duras a essas enfermeiras. Ele lhes dizia: vocês não diagnosticam. O único que faz o diagnóstico é o médico. Então elas, como que tentavam argumentar com ele, e lhes dizia: não, mas nós, quando verificamos os sinais vitais e a pressão e todas essas coisas que fazemos, fazemos como se fosse um pré-diagnóstico. Mas essa pessoa, esse homem, seguia insistindo que não era dessa forma, a ponto de todas começarem a chorar, achando que não estavam fazendo bem o seu trabalho e que estavam sendo acusadas por esse homem. Quando eu vi isso, eu fui até este homem e disse: não é seu dever estar dizendo isso, e não é a forma de dizê-lo, porque devemos evitar ferir as pessoas. A verdade deve ser dita com amor, e se a pessoa não quiser recebê-la, pois que não a receba. Mas não vamos insultar, magoar as pessoas com palavras. Então, nesse momento, a pessoa ficou parada quando eu lhe disse isso. Mas ele continuou andando pelo corredor deste lugar. E no final do corredor havia uma porta. Ele foi embora e eu fui atrás dele. Depois de consolar as enfermeiras que estavam lá naquele lugar e deixá-las saber que sim, que elas estavam fazendo um pré-diagnóstico antes do diagnóstico oficial do médico ou dos laboratórios. E quando terminei de consolá-las, saí. Quando saí, vi que havia no final dessa porta um pequeno caminho de terra e uma colina que subia uma pequena montanha. E então comecei a andar para ver se conseguia encontrar a pessoa e ir falar, exortar e encorajá-lo a pedir-lhe que, por favor, se humilhasse diante do Senhor, para que o Senhor pudesse tomar sua boca e sua atitude. Mas eu não o encontrei. E eu disse: Senhor, aonde ele foi? Eu acabo de ver que ele saiu por aqui não faz muito tempo. Para onde foi? Mas uma voz me disse: ele deve estar comigo sozinho na montanha, para encontrar-se comigo, e eu vou fazer a obra nele. Fiquei um pouco triste porque não o encontrei, mas quando ouvi essas palavras, fiquei feliz e disse: bom Senhor, tu vais se encarregar dele. Então, devo permanecer tranquila. E nesse momento, o cenário mudou. Então, eu vi que estava em pé em uma descida. E era uma descida que tinha muitas árvores. E no final, tinha um rio. A descida era um pouco íngreme. Não que você não pudesse descer, mas tinha que descer com muito cuidado. Neste momento, vejo uma pessoa que passava pela minha frente e vejo que estava colocando como se fosse uma fantasia, uma roupa de avião, como se fosse algo pequeno. Então, ele estava colocando essa fantasia e eu vi que as asas eram muito grandes. Eu disse: Senhor, mas o que é isso? Então,
Eu digo para a pessoa que está colocando esse disfarce, que era um avião com grandes asas, eu digo a ele: você não vai poder sair assim por aí. Deve fazer isso de outra maneira. Deve deixar isso aqui. Então você desce, faz o que deve fazer e depois suba. Mas com essa roupa, não pode descer assim. Mas a pessoa me disse: eu sempre fiz isso. Não há problema. Você vai ver como eu posso fazer dessa vez também. Então a pessoa começou a descer. Eu vi como tinha tanta dificuldade por esse lugar. As asas do avião que ele usava, como se fosse um disfarce, elas ficavam enroscadas e de repente as asas se romperam. Ele ficou muito machucado, em muito mau estado, e o disfarce rompeu, ao ponto de que já estava tão cansado de tanto lutar, que perdeu o equilíbrio e caiu na água, que tinha uma corrente bem turbulenta e muito forte. Naquele momento em que vi isso acontecer, desci a montanha e, quando cheguei ao local, joguei uma trepadeira, como uma corda, mais natural, daquelas que têm as trepadeiras das montanhas. Então ele iria agarrá-la e eu tentava amarrá-lo em uma árvore, porque sentia que seu peso também estava me levando. Mas quando eu estava prestes a fazer com que essa corda agarrasse em uma árvore para que ele pudesse ser ancorado e pudesse soltar o que estava segurando, de repente, a corrente, que estava muito forte, que eu já estava indo com ele, mas eu tive que deixar ir, porque ouvi uma voz que me disse: solta-o. Então, quando eu soltei, vi que ele correu rio abaixo. A corrente o estava levando e eu comecei a correr ao lado dele, ao lado do rio, e gritei para ele: por favor, agarre-se no que você puder, segure no que puder. Mas em um momento, a corrente era tão turbulenta e tão forte que afundou e eu já não o vi mais. Meu sofrimento era tão forte, tão grande, amados irmãos. Naquele momento eu disse: Deus meu, por favor, me explica por que isso aconteceu. Então, meu anjo acompanhante se aproximou de mim e disse: muitos caem na presunção. Pensam que estão em momentos de tantos projetos, de tantos pensamentos, tantos sonhos, porém negligenciam o compromisso real com Deus e têm caído em águas turbulentas e já não sabem como sair daí. E a única coisa que pensam é seguir em frente e não estão se dando conta das coisas. Nesse momento me disse: não te preocupes, sua mensagem chegará e os sábios entenderão, mas os que não são sábios não entenderá. Cumpra sua missão e tudo mais deixemos nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos irmãos, eu cumpro minha missão neste momento e que seja o Senhor que dirija isso em todos os momentos. E, por favor, façamos caso ao que o Senhor está nos dizendo. Procuremos fazer sua vontade de todas as formas. Se Deus nos diz avança, vamos avançar. Se Deus disser pare, vamos parar. Ele sabe como conduzir a cada um de nós. Nossa mente finita sempre quer ajudar a Deus, sempre quer pensar que pode ir um pouquinho mais. Porém, a única forma de estar seguros é quando nos deixamos guiar pela mente infinita de Deus. Que o Senhor os abençoe.